Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Os tempos de eleições no nosso país se aproximam e muitos de nós já estão participando de discussões acaloradas. A doutrina espírita pode nos ajudar a refletir sobre a importância do respeito mútuo e da construção de um mundo pacífico, sem que nos percamos nesse momento na tentação de sermos intolerantes com opiniões diferentes das nossas. Nós vamos falar sobre esse tema no programa de hoje. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. O extremismo se define por pensamentos e ações que fazem o uso de soluções radicais e muitas vezes através da imposição para solucionar problemas ou também para calar ideias e pensamentos que são diferentes dos seus próprios. E na política, o extremismo se refere a doutrinas que pregam discursos e ações extremas para os problemas sociais, sem tolerar e nem dialogar com outras pessoas que pensam diferente. Escolhas feitas com esse caráter, que de alguma forma não toleram o outro lado, ou seja, não toleram aquele que pensa diferente, podem comprometer a nossa jornada, tanto se forem feitas na nossa vida pessoal, como também na sociedade. Porque tais escolhas comprometem o progresso moral como um todo. A base da docilidade e do amor incondicional pregados por Jesus fundamentam-se na aceitação integral do nosso semelhante, na máxima, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que ele tanto exemplificou. E ele, mesmo sabendo das nossas limitações e fraquezas, dos nossos apegos ao poder temporal, sempre nos acolheu com amor e nos ensinou a amar os nossos inimigos nos momentos de desavença, a tolerar as diferenças, mesmo dentro do nosso próprio ambiente familiar, a dar a César o que é de César, exemplificando o princípio da paz e a transitoriedade das coisas da terra. Portanto, se as posturas extremistas fomentam o orgulho e egoísmo dentro de nós, porque passamos a nos achar superiores às opiniões dos demais, por não tolerarmos mais quem não aceita essas opiniões, não vai de encontro com a mensagem cristã de amor e caridade. E a humanidade já vivenciou consequências das ideias extremistas ao longo da história, mas tivemos na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 até 1945, um ponto de virada, porque depois dela, líderes perceberam a necessidade de mudança, para que as pessoas pudessem ter os seus direitos respeitados
independentemente da sua nacionalidade ou de qualquer outra condição. E foi por isso que no dia 10 de dezembro de 1948 foi assinada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É nela que nós encontramos, por exemplo, no artigo 1, o famoso texto que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. E no artigo 2, também bastante conhecido, disse que todo ser humano tem a capacidade para gozar os direitos definidos naquela declaração, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outro assunto, origem social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. O espírito de fraternidade ensinado no Evangelho de Jesus compreende e respeita todas as diferenças. Portanto, em tempos de eleições e de tantas rivalidades ainda presentes na nossa sociedade, quando percebermos em nós um mínimo espírito extremista ou radical, ou uma mínima vontade que seja, de criticar o outro que pensa diferente de nós, vamos nos lembrar de Jesus. Vamos lembrar que, inclusive no nosso próprio planeta, mesmo ainda tão atrasado, já reconhece há mais de 70 anos, como nós vimos, a importância da igualdade e do respeito a todos os seres, da fraternidade entre todos os povos, da aceitação das diversidades. Nós sabemos no nosso íntimo que o caminho que nós devemos trilhar é o do amor. O problema é que quando queremos que a nossa opinião prevaleça, a nossa vaidade fala mais alto. E podemos assim destruir tantas possibilidades de entendimento fraterno e nos perdemos na intolerância. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item O Duelo, nós vemos que o verdadeiro reino de Deus na Terra será implantado somente quando resolvermos coletiva e individualmente quaisquer desarmonias entre nós. Diz assim: enquanto na terra correr uma gota de sangue humano vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. E mais adiante nesse mesmo trecho do Evangelho é reforçada a importância de nós compreendermos a lei de amor e de perdão, que são leis eternas e imutáveis, e que nós devemos nos ajustar a elas. O texto diz assim: amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros. E então a um golpe desferido pelo ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. Nesse estágio, além de não compactuarmos mais com um comportamento intolerante, e já sabermos então amar o nosso semelhante da forma como ele é, sem julgá-lo, sem tentar mudá-lo, nós iremos tolerar até mesmo aqueles que nos agredirem diretamente. Seremos amáveis e tolerantes até com quem não nos tolera, como Jesus, inclusive, nos mostrou até o final da sua passagem na Terra. Vamos então fazer a nossa parte para um mundo mais pacífico sempre que nós pudermos, e tanto mais agora, nos momentos que se aproximam no nosso país, como coletividade que será posto à prova, e não quanto a quem deverá votar na eleição. Afinal, todos nós somos filhos de Deus, eleitores, candidatos, eleitos. Fomos todos igualmente criados à imagem e semelhança do Pai, e mesmo com as limitações de cada um de nós, Deus nos ama por igual e sempre abre novas oportunidades para o bem. Nós estaremos sendo postos à prova, na verdade, se conseguimos ou não colocar em prática o Evangelho. Somos tolerantes, gentis, pacíficos? Amamos o nosso próximo de maneira incondicional? Ou ainda nos sentimos superiores aos outros que pensam diferente de nós? É importante nós refletirmos sobre isso com sinceridade e sempre, na medida do nosso possível, continuarmos a aperfeiçoar as nossas atitudes diante da vida.
Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, nós já abordamos este tema aqui no nosso programa em outras oportunidades, mas nós voltamos nele. Por quê? Porque eu acredito que é fundamental e urgente refletir sobre o que significa ter ou não ter ética na prática. Certa vez eu li um artigo numa revista de negócios, assim, de empresas, cujo título constava na capa, Uma Questão de Ética. Embora o foco fosse a ética nas empresas, muitos especialistas eram entrevistados, enfim, na revista, e eles deram pareceres interessantes a esse respeito, que me inspiraram a abordar este assunto novamente. Um deles, o professor da USP, Clóvis de Barros Filho, lembrava que ética não é apenas um valor a ser considerado, mas ele é o próprio conjunto de valores. Outro acadêmico dizia que a ética está relacionada com a boa-fé nas relações pessoais e profissionais e afirmava que não fazer com o outro o que você não gostaria que fosse feito a você é o conceito simples que mostra de forma direta o que é ser ético. E é interessante como esses conceitos trazidos pelos especialistas nos levam a concluir que todos os códigos de ética convergem para o principal de todos eles, contido no Evangelho de Jesus. Ao estudar as lições deixadas pelo Mestre, na Boa Nova encontramos no seu ensinamento o sentido máximo do que seja ética, quando ele nos ensinou que o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, que se complementa com outras lições também, como tratai todos os homens como querieis que eles vos tratassem, de Lucas, e tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, também de Mateus. Certamente, se todos nós humanos nos pautássemos por esses ensinamentos, teríamos um mundo onde todas as relações humanas se processariam com base na ética, onde a honestidade, o respeito e, consequentemente, o bem-estar comum estaria contemplado em todas as suas nuances. Mas por que tanta dificuldade? Porque ainda estamos longe dessa forma de relação ideal imperando sobre as organizações humanas, desde a família até as grandes instituições e corporações, quer empresariais, governamentais, políticas e até religiosas. Sabemos que os dois grandes males que corroem as fibras da alma humana, trazendo tanta dor e sofrimento, retardando e até impedindo o progresso moral e, consequentemente, a evolução do espírito, são o orgulho e o egoísmo. Me preocupa o fato de que, passado um bom tempo já de quando nós falamos a respeito de ética aqui no programa, hoje, depois desse tempo, parece que a falta de ética no comportamento das pessoas é elemento normal nas relações. Impressionante!
No ambiente de trabalho, quando fazemos um comentário depreciando um colega, quer com outros colegas ou para o chefe, é sem dúvida uma atitude antiética. Estejamos certos que, toda vez que teimamos em praticar a famosa Lei de Gerson, para quem são mais antigos lembram disso, porque ficou conhecida a Lei de Gerson por causa de um comercial, né, cujo jargão era anunciado por Gerson, que era um craque do futebol, né, que ele falava: eu gosto de levar vantagem em tudo. Então nós sabemos que nos usos e costumes ficou conhecido como Lei de Gerson. Então, toda vez que nós agimos com este princípio, estamos sendo antiéticos, porque a vantagem individual quase sempre pressupõe a desvantagem do outro, desfavorecendo inclusive o coletivo. Vocês já pensaram nisso? Sem falar da responsabilidade daqueles que escolheram servir ao público na carreira de servidor público. Imagine o prejuízo causado a tantas pessoas, né, por suas ações antiéticas sobre toda a sociedade. Pior ainda, é quando se trata dos agentes políticos, né, que a própria sociedade elege para representá-la, certo? Mas representá-la no seu interesse coletivo e não nos particulares, como temos notícias praticamente todos os dias. Bom, agravadas inclusive pela péssima utilização das facilidades proporcionadas pela tecnologia. As atitudes antiéticas permeiam o cotidiano das pessoas muitas vezes passam despercebidas ou vistas como normais, coisas à toa. Nada, absolutamente nada, justifica a série de eventos lamentáveis ocorridos recentemente em torno da vida de uma atriz que engravidou, vítima de estupro, e resolveu dar o seu filho, ter o filho e dá-lo para adoção. Eu não vou citar nomes, porque vocês sabem a que fato estou me referindo, porque ele é bem recente. A moça foi julgada, vilipendiada, teve a sua vida vasculhada, sem nenhum brio, sem nenhuma comiseração. Por conta do quê? Começou tudo por uma profissional de enfermagem sem ética alguma, desprovida de ética. A falta de ética é falta de misericórdia, é falta de compaixão, é falta de empatia. Resumindo, falta de ética é falta de amor. Ética se aprende antes de tudo no seio da família, certo? E também na escola. A escola tem o dever de complementar a formação ética do indivíduo. É urgente que pais, mães, avós, educadores se apercebam dessa responsabilidade e desde pequenas crianças devem receber e elas devem os exemplos de ética, né? E crescer sob a influência de princípios éticos. Mas como trazer tais princípios para a vida prática? Penso que aplicar os princípios éticos é antes de tudo, né? E antes de qualquer atitude, de qualquer decisão que a gente vai tomar, se fazer a seguinte pergunta: eu gostaria que o outro me fizesse isto? Agisse dessa forma para comigo? Se a resposta for não, está fora da ética, percebem? Caso contrário, podemos seguir em frente. E é isto, pessoal. Até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Amigas e amigos, como sempre, é muito gostoso estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o fenômeno da êxtase, o qual está explicado no Livro dos Espíritos,
nas questões 439 a 446. É muito importante, antes de falarmos sobre a êxtase, relembrarmos que o que caracteriza o sonambulismo é o fato de o indivíduo, embora dormindo, poder movimentar-se e agir, utilizando o seu próprio corpo material como se estivesse acordado. Ele se levanta, caminha e pratica atos próprios de sua vida com absoluta segurança e perfeição. A questão 439 do Livro dos Espíritos diz: qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Os espíritos respondem: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é mais independente. Na questão 440, o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Os espíritos respondem: sim, dizem os espíritos. Ele os vê e compreende a felicidade daqueles que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. A questão 441 pergunta: quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não o retém o instinto de conservação? Dizem os espíritos. Isso depende do grau de depuração do espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor que a vida presente, faz então esforços para romper os laços que o prendem à terra. Na questão 442, se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderá abandonar definitivamente o corpo? Dizem os espíritos. Sim. Ele pode morrer e por isso é necessário chamá-lo por meio de tudo aquilo que pode prendê-lo a este mundo e, sobretudo, fazendo-lhe entrever que se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde vê que seria feliz. Na questão 443, há coisas que o estático pretende ver e que não são evidentemente o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos? Tudo o que ele vê não é então real? Dizem os espíritos. O que ele vê é real para ele, mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, exprimir numa linguagem de acordo com os seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas ideias, a fim de melhor se fazer compreender. E, sobretudo, nesse sentido, ele pode errar. Questão 444. Qual é o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Dizem os espíritos. O estático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem. Por quê? Então se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. Na questão 445, que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seriam uma espécie de iniciação à vida futura? Dizem os espíritos. Ou melhor dizendo, é a vida passada e a vida futura
que o homem entrevê, que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente penetrar. A questão 446 do Livro dos Espíritos. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Dizem os Espíritos. Aquele que os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Sendo, portanto, o êxtase uma forma de sonambulismo mais apurado, o espírito pode penetrar em um mundo desconhecido, habitado por espíritos mais elevados, desde que tenha permissão para tanto, e que não ultrapasse os limites que fariam romper os laços que o prendem ao corpo material. Amigas e amigos, todos nós temos muito que aprender, pois, como ensina o espírito André Luiz, somente enxergamos 1/8 da realidade onde estamos inseridos. Vamos continuar orando e vigiar os nossos pensamentos, buscando sempre a instrução e praticando continuamente a fraternidade e a caridade, para que consigamos nossa elevação moral e intelectual, para melhor entendermos a grandiosidade e a maravilha que é o universo, ou seja, Deus. Boas reflexões, agradecemos como sempre pela sua companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do conteúdo, curta esse vídeo ajudando a divulgar a mensagem para mais e mais pessoas. E para receber as notificações dos nossos programas, aulas e estudos diários de livros espíritas, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Muito obrigada e até a próxima!